Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Alex, sou mediador do Polo de Campos dos Goitacazes e neste vídeo vamos dar continuidade ao conteúdo de geometria espacial, focando agora ao estudo dos troncos e das esferas. Primeiramente, o que é um tronco? Então, se eu tenho, por exemplo, uma pirâmide e desejo cortar uma região dessa pirâmide, de forma que esse corte seja paralelo ao plano onde essa pirâmide está apoiada, eu terei a formação de outros dois sólidos. Um desses sólidos é uma pirâmide menor, semelhante à pirâmide original, e o outro sólido nós chamamos de tronco de pirâmide. Notem que um tronco de pirâmide possuirá uma base maior. Essa base maior vem da base da pirâmide que foi cortada e tem também uma base menor. Essa base menor ela surge a partir do corte que realizamos nessa pirâmide. Nós também podemos usar as mesmas observações para um cone. Se eu corto uma região desse cone, de forma que esse corte seja paralelo ao plano onde esse cone está apoiado, eu terei dois sólidos. Um desses sólidos é um cone menor e semelhante ao cone original, e o outro sólido nós chamamos de tronco de cone, que também possui uma base maior e uma base menor. Portanto, nós podemos obter um tronco a partir de uma pirâmide ou a partir de um cone. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos de troncos que podemos observar no nosso dia a dia. Na primeira imagem, nós temos alguns vasos de barro, e esses vasos possuem a forma de um tronco de pirâmide. Também podemos observar um tronco de cone em uma luminária, por exemplo, ou até mesmo em um copo. Mas também há diversos outros objetos que possuem essas formas, a forma de um tronco. Portanto, podemos obter um tronco de cone ou um tronco de pirâmide a partir de um cone e de uma pirâmide. E além desses troncos, nós teremos um cone menor e uma pirâmide menor. Os troncos possuem alguns elementos importantes. Notem que o tronco de cone possui bases em formato de círculo. Portanto, a base menor terá um raio, e notem que o raio dessa base menor do tronco coincide com o raio da base do cone menor que está logo acima desse tronco. Portanto, a base menor do tronco de cone coincide com a base do cone menor. E não só os raios serão iguais, mas também, por exemplo, as áreas dessas duas bases também serão iguais. Nós também temos o raio da base maior desse tronco. Estou representando esse raio por um R maiúsculo. Esse tronco também possui uma altura, que está sendo representada por HT. Essa altura é a distância entre as duas bases, formando um ângulo de 90 graus com elas. E também possui uma geratriz. Estou representando por GT a geratriz do tronco, que seria essa lateral do tronco de cone. Podemos fazer essas mesmas observações em um tronco de pirâmide. Notem que a base menor do tronco de pirâmide também coincide com a base da pirâmide que está logo acima desse tronco. Portanto, os apótomas serão iguais. Um apótoma é um segmento de reta que parte do centro da base e vai até uma de suas arestas, formando com essa aresta um ângulo de 90 graus. Então, a base menor terá o seu apótoma. A base maior também possui um apótoma da base maior. Esse tronco de pirâmide também possui uma altura. Essa altura será a distância entre as bases. E também possui o apótoma do tronco. O que a gente pode observar a respeito desse apótoma do tronco é que ele equivale à altura dessa figura lateral do tronco de pirâmide.
E essa face lateral do tronco de pirâmide, como a gente pode observar, é um trapézio. Então, o apótema do tronco equivale à altura desse trapézio. O tronco de cone, ele possuirá a área da base maior e também a área da base menor. Como a gente já viu, essas bases são círculos, portanto, as áreas são πr ao quadrado. Lembrando que o raio da área da base maior deve ser esse raio, esse R maiúsculo, esse Rzão, e o raio da base menor deve ser esse Rzinho, que estou representando na figura para vocês. Nós também teremos a área da base maior, de um tronco de pirâmide, e a área da base menor. Só que uma pirâmide pode possuir outras bases. Nesse caso aqui, essa base dessa pirâmide é um quadrado. Portanto, a área será a área de um quadrado. Mas se, por exemplo, a área da base da pirâmide ou a área da base do tronco de pirâmide for um hexágono, por exemplo, a área da base será a área de um hexágono. Se for um triângulo, será a área de um triângulo, e assim por diante. A área lateral do tronco de um cone é parecido com a área lateral de um cone. Como a gente já viu no vídeo anterior, a área lateral do cone é π vezes o raio desse cone vezes a geratriz do cone. Aqui, a área lateral do tronco de cone é π vezes a soma dos dois raios desse tronco, que é o raio maior e o raio menor, vezes a geratriz do tronco, GT. Então, a área lateral do tronco é π vezes Rzão mais Rzinho vezes GT. Lembrando que aqui é a geratriz do tronco. E a área lateral do tronco de pirâmide pode ser obtida pela área do trapézio vezes o número de faces. Como a gente já viu, as faces laterais do tronco de pirâmide são trapézios, e como essa pirâmide aqui tem uma base quadrada, ela terá 4 faces. Então, vou multiplicar a área por 4. Se a pirâmide, ou o tronco de pirâmide, possuir uma base pentagonal, por exemplo, terá então 5 faces, e a gente vai multiplicar essa área do trapézio por 5, que seriam essas 5 faces laterais. Se tivesse uma base triangular, a gente usa a mesma ideia. Vai fazer com que o tronco de pirâmide tenha 3 faces laterais, e, portanto, a área será a área de um trapézio multiplicado por 3. E ainda podemos pensar que a área lateral de um tronco de cone será a área lateral do cone original menos a área lateral do cone menor, que foi obtida a partir do corte. E a área lateral do tronco de pirâmide é a mesma coisa. Será a área lateral da pirâmide original menos a área lateral da pirâmide menor, que foi obtida a partir do corte da pirâmide original. E a área total do tronco será a soma dessas bases. Será, então, a área da base menor mais a área da base maior mais a área lateral do tronco. Nós podemos utilizar a mesma ideia que utilizamos a respeito da área lateral, aqui a respeito do volume. Então, o volume de um cone, de um tronco de cone, na verdade, será então o volume do cone original menos o volume do cone menor. E da pirâmide é a mesma coisa. O volume do tronco da pirâmide será igual ao volume da pirâmide original menos o volume da pirâmide menor. Lembrando que, como a gente também já viu no vídeo anterior, o volume de uma pirâmide ou o volume de um cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Podemos relacionar o cone menor com o cone original e a pirâmide menor com a pirâmide original. Isso porque, como a gente também já viu, o cone menor ele é semelhante ao cone original e a pirâmide menor é semelhante à pirâmide original. Daí teremos uma razão entre os elementos lineares desses dois sólidos.
No caso do cone menor com o cone original e da pirâmide menor com a pirâmide original. E quando eu digo elementos lineares, são aqueles elementos que possuem comprimento como unidade. E quando eu digo correspondência de mesmo nome, quer dizer que eu estou realizando a razão de altura com altura, raio com raio, apótema da base com apótema da base, e assim por diante. Coloquei alguns exemplos do que poderia ser uma razão entre esses elementos. Chamo de K a razão entre eles, então pode ser K igual a altura do cone menor dividido pela altura do cone original, ou a altura da pirâmide menor dividido pela altura da pirâmide original. E essa mesma razão pode ser também o raio do cone menor dividido pelo raio do cone original. Notem que se eu fizer qualquer uma dessas divisões, eu terei uma razão K específica. Também tem a razão entre duas áreas, que é K ao quadrado. Essa razão K ao quadrado pode ser a área da base da pirâmide menor dividido pela área da base da pirâmide original. Ou posso fazer essa mesma análise a respeito do cone. E também eu posso dividir as áreas laterais ou as áreas totais, que eu encontrarei a mesma razão K ao quadrado. E K ao cubo, ou K elevado a 3, é a razão entre os volumes. Então, é o volume do cone menor dividido pelo volume do cone original, ou o volume da pirâmide menor dividido pelo volume da pirâmide original. Agora, saindo do estudo dos troncos, nós vamos estudar um pouco a respeito das esferas. As esferas, assim como um cilindro ou um cone, também são sólidos de revolução. Por quê? Se eu pego, por exemplo, um semicírculo e rotaciono esse semicírculo em torno de um eixo, eu terei a formação de uma esfera. Nós podemos observar diversos objetos do nosso dia a dia que possuem a forma de uma esfera, como, por exemplo, uma bola de futebol, ou aqueles enfeites de Natal, ou até mesmo uma bola de bilhar, uma bola de boliche, e assim por diante. Diversos objetos que possuem uma forma esférica. Nós temos dois elementos importantes em uma esfera. Um desses elementos é o centro dessa esfera, que eu estou representando esse centro pelo ponto O, e o outro elemento é o raio da esfera. O raio é o segmento que parte do centro da esfera e vai até a extremidade dessa esfera. Eu estou representando esse raio pela letra R maiúscula. Algo que podemos observar é que, se cortarmos uma parte de cima de uma laranja, vamos obter uma seção esférica, ou um círculo, que surge a partir do corte. E esse círculo também possuirá um raio e um centro. Estou representando esse centro pela letra C. Então, novamente, eu pego uma esfera, como por exemplo uma laranja, corto a parte de cima dessa esfera, terei uma seção esférica logo nessa parte que foi cortada, ou um círculo. E essa seção esférica possui um centro C, e também estou representando nessa figura o centro O, que é o centro da esfera. O segmento que parte do centro da esfera até a extremidade dessa esfera é o raio da esfera. Nós temos também o raio da seção esférica, que foi obtida a partir do corte na esfera. E temos também a distância entre os centros, o centro da seção esférica e o centro da esfera. E esses três elementos, como vocês podem observar, formam um triângulo retângulo. E a partir daí, nós podemos relacionar esses três elementos utilizando o Teorema de Pitágoras, como vocês já sabem fazer. A área da superfície da esfera é 4πr ao quadrado, é parecida com a área de um círculo.
A área de um círculo é πr ao quadrado, e a área da superfície da esfera é 4πr ao quadrado. O volume dessa esfera também é 4πr, só que agora é ao cubo, por se tratar de um volume, e dividido por 3. Portanto, o volume é 4πr ao cubo dividido por 3. Notem que o volume de uma pirâmide, o volume de um cone e o volume de uma esfera, nós devemos dividir por 3. E esse R, que está sendo representado nessas fórmulas, nós devemos nos atentar que é o raio da esfera, ou seja, aquele raio que parte do centro da esfera e vai até a sua extremidade.